Olá, amigos telespectadores, boa noite, Pedro e Gerson, cumprimentando-os desde já. E hoje se encerra uma semana muito movimentada. Eu acho que o nosso Rio de Janeiro nunca esteve tão efervescente, não é? Nessas manifestações nas ruas. Mas o nosso programa vai começar e hoje traremos uma entrevista com o documentarista e grande cineasta Silvio Tendler, uma pessoa super envolvida com essas questões sociais, com a política, com os movimentos das ruas do nosso país. Falou sobre vários assuntos comigo e com o Gerson, principalmente dos seus filmes. E também traremos uma entrevista com o doutor Aquiles Manfrim, que falará sobre AVC. Vamos à entrevista com o doutor Aquiles Manfrim. Bom, minha gente, mas para grata satisfação do programa Eu e Você, hoje está conosco o doutor Aquiles Manfrim, que é um especialista, eu diria, em todo tipo de doença. Aquele grande médico que nós sempre temos ao nosso lado, eu especialmente. Então, doutor Aquiles, hoje eu vou pedir que o senhor fale sobre AVC e já vou perguntar se existem tipos e níveis de AVC. Boa noite a todos, boa noite Tereza, boa noite telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre um tema tão interessante como o acidente vascular cerebral. Sim, existem dois tipos básicos de AVC. Existe o AVC isquêmico, vulgarmente conhecido como trombose, em que há obstrução da circulação em um vaso. E o AVC hemorrágico, que é quando ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo. Quanto à sua pergunta de intensidade, isso é bastante variável e está relacionado com o vaso acometido, seja num tipo, seja no outro, e com a área que esse vaso vai vascularizar. Existem áreas que são mais nobres e que às vezes um pequeno vaso pode dar muitos sintomas. Em outras áreas, precisa de um vaso mais calibroso para que se tenha sintomas mais eloquentes. Doutor Aquiles, me parece até, e eu acho que o senhor deve ter esses dados, que é uma das doenças que mais mata no Brasil, não é verdade? Exatamente. A gente tem no nosso país em torno de 400 mil novos casos por ano, sendo que 68 mil, em torno de 68 mil, falecem devido a isso. No mundo inteiro, cada 6 pessoas, uma delas, em algum momento da vida, vai ter um AVC. É estimado que existam 16 milhões de casos por ano no mundo todo, com 6 milhões de mortes ano. Então, é uma patologia realmente muito importante. E um detalhe, 90% dos casos podem ser evitados por você. O senhor deixou aí uma pergunta no ar. Depende de você. Por quê? Porque, fundamentalmente, você pode atuar nos seus fatores de risco para minimizá-los. Então, pressão alta, diabetes, as gorduras, colesterol, triglicerídeo altos, algumas doenças do coração, algumas doenças das carótidas, que são essas artérias que levam sangue para o cérebro, estão relacionadas com a incidência do AVC. Portanto, fazer atividade física regularmente, uma dieta saudável, que não seja rica em sódio, evitar o abuso com bebidas alcoólicas, evitar o hábito de fumar. É sabido que em torno de 25% das doenças circulatórias, entre elas o AVC, estão ligados ao tabagismo. Existe uma frasezinha das campanhas de proteção do AVC que diz: cheque seu pulso e proteja seu cérebro. Por quê? Você pode perceber uma arritmia e procurar o seu médico para tentar resolver
esse fator de risco. Olha, imagina a vida sedentária, se a gente resolver ter uma atividade física maior, se as pessoas aí que bebem, que fumam exageradamente, tá na hora de parar, minha gente. Agora tem a diabetes, por exemplo, que já é uma coisa que é mais difícil, né, de ser controlada. De qualquer maneira, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: quais são os sinais de alerta, os verdadeiros sinais de alerta? Essa pergunta foi muito importante, porque existem sinais de alerta simples que qualquer um pode identificar e que são importantíssimos para que se possa tomar uma atitude rápida frente ao início de um quadro de acidente vascular cerebral. Então, foi criada uma escala simples, chama-se escala de Cincinnati, que se baseia em 3 pontos. Se baseia em alteração da palavra, em desvio da face, poderíamos vulgarmente dizer a boca entorta, e diminuição de força de um dos braços. Reparem, se a gente tiver um desses sintomas presentes, a chance de nós estarmos frente a um AVC agudo é em torno de 72%. São sinais simples, muito importantes, que todos conheçam e que saibam identificar e rapidamente procurar socorro médico. Pois é, doutor Aquiles, mas muitas das vezes as pessoas não levam a sério esses sintomas descritos aqui pelo senhor. Então, por que é que as pessoas têm que correr, que às vezes é difícil, imediatamente para um hospital e buscar socorro? Porque existem atualmente terapias que podem mudar a história natural das isquemias. Se não for a isquemia, também é importante chegar rápido para evitar danos maiores das hemorragias. Mas fundamentalmente nas isquemias, hoje existe disponível uma terapia que chama-se terapia trombolítica, que visa tentar dissolver o coágulo que está causando o AVC tipo isquêmico. Essa terapia necessita que a pessoa chegue o mais rápido possível ao hospital, porque ela só pode ser realizada se for iniciada até 4h30 do início do acidente vascular isquêmico. Então é necessário que neste tempo seja feita a identificação em casa, seja providenciado a remoção do paciente para ambiente hospitalar, que seja feito o diagnóstico diferencial entre as isquemias e as hemorragias, porque no caso de hemorragia isso não pode ser utilizado, e que depois disso tudo feito, ainda assim se comece a infusão da medicação até 4h30 do início do quadro de AVC. Doutor Aquiles, o problema é com o sistema público de saúde falido do jeito que ele está, os nossos cidadãos buscam esse atendimento e às vezes ficam 10 horas numa emergência de hospital para serem atendidas. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito e vejam a necessidade de um bom funcionamento do sistema de saúde. E eu agora vou fazer uma outra pergunta para o senhor, porque eu sei que existe e gostaria só que o senhor nos esclarecesse. O que é o AVC transitório? Ele deixa sequelas também? Excelente pergunta, Tereza. O acidente vascular cerebral transitório se caracteriza pelo rápido desaparecimento dos sintomas de AVC. Só que esse desaparecimento não tira a importância do que aconteceu. Porque muitas vezes esses sintomas que somem em minutos podem estar nos mostrando que aquela pessoa tem alta chance de vir a fazer um acidente vascular cerebral estabelecido. Então essa pessoa também deve procurar o serviço de saúde para que seja avaliada e investigada no sentido de, mais uma vez, minorar as chances de um acidente vascular estabelecido, que é, como se sabe,
a maior causa de sequela afora a guerra. Doutor Aquiles, o assunto é realmente empolgante. Eu acho que nós ficaríamos aqui um bom tempo, mas, acima de tudo, eu só posso agradecer a sua presença. Foi uma aula para todos nós. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça, o menor sintoma da doença, procure imediatamente o atendimento hospitalar, porque você poderá salvar a sua vida se tiver o mínimo de atenção e cuidado. Obrigada, doutor Aquiles, mais uma vez. Espero poder sempre contar com a sua presença. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Hoje nós vamos trazer uma entrevista, como anunciamos no início do programa, com o grande cineasta Silvio Tendler, uma pessoa super envolvida com os movimentos das ruas do nosso país. E o Silvio nos recebeu assim maravilhosamente em sua casa. Falou sobre vários assuntos comigo e com o Gerson, principalmente dos seus filmes, sobre importantes personalidades e políticos da história do nosso país, como o Zano JK, sobre Juscelino, Jango, sobre João Goulart e o golpe de 64, e também Tancredo, a travessia, em busca de um país mais justo. Vamos à entrevista com o querido Silvio Tendler. Bom, minha gente, mas o programa Eu e Você hoje está de parabéns, pois tem a presença do grande cineasta Silvio Tendler, conceituado cineasta, respeitado cineasta, mas acima de tudo, do querido amigo Silvio Tendler. Silvio, é um prazer muito grande para nós tê-lo em nosso programa. Para mim, Tereza, você sabe que eu sou teu fã, sou teu amigo do Gerson, e estar aqui com vocês para mim é uma honra. Muito obrigada. Bom, mas nós vamos falar de cinema, claro. E a sua obra, fundamentalmente, se baseia na história de grandes personalidades brasileiras e, acima de tudo, personalidades que se destacaram pela democracia. Então, eu gostaria que você nos dissesse o que te levou a sair para esta área. Bom, é fácil fazer as contas. Eu sou nascido em 1950. Em 1964, quando teve o golpe militar, eu tinha 14 anos de idade, morava aqui em Copacabana, era um jovem adolescente, e eu comecei a viver toda a minha formação, toda a minha passagem do adolescente para a vida adulta, em plena ditadura militar, baixo um regime de censura, de autoritarismo, de proibições. E isso deixou minha geração revoltada, quer dizer, o que nós queríamos era liberdade para poder conversar, discutir, ler livros, ver filmes, teatro, e tudo isso era censurado. Então, isso provocou em mim uma certa revolta. Eu tive problemas políticos em 69, depois, em 1970, eu saí do Brasil, fui viver no Chile, Salvador Allende. Em 72, me mudei para a França, estudei História e Cinema na França, voltei em 76. E tudo que eu queria no cinema era contar histórias da democracia. Eu queria mostrar que antes de 64, o Brasil tinha sido um país democrático, que no Brasil tinha havido presidentes democráticos e que o país funcionava perfeitamente bem em plena democracia. E eu comecei pela história do talvez mais emblemático deles, que foi o presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino era um homem cordial, democrata, afetivo, fez o projeto de modernização do Brasil, de industrialização, em plena democracia. E eu queria mostrar que, ao contrário do que os militares diziam, que não dava para crescer com democracia e liberdade, o Juscelino tinha mostrado que era possível conciliar democracia, liberdade e desenvolvimento. Então eu fiz esse filme, foi um grande sucesso de público na época, o filme
saiu em 1980, coincidiu com a abertura política. Ele teve 800 mil espectadores. As pessoas estavam ávidas, secas de conhecer a história brasileira. E eu levei 800 mil espectadores para o cinema e eu contei essa história. Aí a tendência natural foi, bom, já fez o Juscelino, agora tem que fazer o Jango. E o Jango, Silvio, também foi um grande sucesso. O Jango foi, do ponto de vista de público, mais sucesso ainda. Foram 1 milhão de espectadores. É um filme complementar ao JK, porque se o JK é importante pela conciliação de democracia e desenvolvimento, o Jango é conciliação de democracia e justiça social. Então os dois filmes funcionaram muito naqueles anos 80, formou a juventude daquela época, formou mentalidades. O Jango é o filme que foi considerado o filme da campanha das diretas já, depois de enfrentar no colégio eleitoral a ditadura e veio o apoio ao Tancredo Neves. Então, todos esses filmes foram seminais para a gente discutir a história do Brasil. Eu terminei recentemente, fechando minha trilogia, fazendo Tancredo Neves. Pois é, antes de entrar no filme de Tancredo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Jango, porque a impressão que nós temos com a polêmica, com as suspeitas levantadas agora, principalmente pela família, de que o Jango teria sido assassinado, a possibilidade da exumação dos seus ossos, né, dos seus restos mortais, nos leva a crer que, novamente, eu não tenho nenhuma dúvida, o filme voltará a ter um grande sucesso. Então, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: qual é a sua opinião em relação a esta questão? O Jango morreu ou foi assassinado? Olha, eu quando fiz o filme Jango, em plenos anos 80, quer dizer, o Jango morreu em 1976, 6 de dezembro de 76. Eu comecei a fazer o filme em 81. Naquela época não havia provas, nem documentos, e nem a família tinha certeza do assassinato. Em 1982 houve as eleições estaduais no Rio Grande do Sul, eleição no Brasil inteiro, e teve um candidato gaúcho que usou como bandeira eleitoral denunciar o assassinato do Jango. A família ficou furiosa, a família não queria tocar no assunto, eles me disseram que era um absurdo, que o Jango não tinha sido assassinado e que não acreditavam nisso. Eu estava brigando com a ditadura militar, eu não ia brigar com a ditadura militar e com a família. Então eu preferi não tocar no assunto diretamente, ainda que eu tenha no final do filme Jango mostrado os assassinatos que houveram naquela época na América do Sul. Ainda não se conhecia a Operação Condor, não se sabia. A Operação Condor ainda não tinha nome, mas se sabia dos assassinatos, que o Orlando Letelier, ministro do Allende, foi assassinado em Washington, que o general Carlos Prates, ministro do Allende, foi assassinado em Buenos Aires, que o general Juan José Torres, presidente da Bolívia, foi assassinado em Buenos Aires, o senador Michelini do Uruguai foi assassinado. Então havia uma série de assassinatos que colocavam sob suspeita, que tinham sido crimes, porque foram assassinatos com bomba, sequestro e coisas muito violentas. No caso do Jango, quer dizer, o Jango morreu dormindo na família na fazenda em Mercedes, ao lado da dona Maria Tereza Goulart. Era mais difícil provar. A questão ficou no ar, eu ainda assim coloquei essa questão, quer dizer, o Jango expulso, tendo que sair do Uruguai, que virou uma ditadura tremenda em 73, a Argentina, depois da morte do Perón em 75, engrossa, vira uma ditadura em 76, o Jango também não tem muito para onde ir, não pode voltar para o Brasil, ele começa a pensar em ir para a Europa, vai ficando sem espaço, angustiado, e termina morrendo no dia 6 de dezembro. Então eu falo no final do filme, eu uso um texto do jornalista Carlos Castelo Branco, que diz que o Jango, sem poder voltar para o Brasil, sem poder ficar na Argentina e no Uruguai,
morreu como um peão em busca do seu galpão. Eu coloco essa questão no filme, eu levanto a suspeita e a filha do Jango, a Denise, fala sobre isso também no filme. Agora, eu não tinha provas para falar. Existem coisas suspeitas, né? Por exemplo, o Jango voltou para o Brasil, ele foi enterrado sem ter feito uma autópsia. Ele simplesmente veio num caixão lacrado, levado para São Borja. Em São Borja, as pessoas, a revelia da ditadura militar, fizeram uma homenagem a ele, enterraram, mas ficou essa dúvida. E agora, tantos anos passados, as pessoas vão exumar o corpo dele para tentar provar o assassinato dele. Ainda que eu, pessoalmente, tenha muitas dúvidas em relação à possibilidade de que isso venha realmente se comprovar, porque ele morreu dormindo. O Jango, todo mundo sabe, era um cardíaco em alto grau, ele era muito doente, ele tinha um coração muito fraco, e qualquer um de nós sabe que se você pega um cardíaco, troca os medicamentos dele, troca os remédios que ele precisa para manter o coração em bom funcionamento, por placebos com farinha e água, ele vai morrer, vai infartar e vai morrer naturalmente. Então, eu não sei a capacidade que a gente vai ter hoje de provar esse assassinato. Agora, não significa nem que ele tenha sido assassinado, nem que ele não tenha sido. Eu acho que é uma hipótese altamente possível. Silvio, e agora vamos falar do filme Tancredo. Tancredo teve uma aproximação muito forte com meu marido, com o Gerson Berger. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Biblioteca Bialik, quando ele lá esteve e falou sobre o gueto de Varsóvia. Vamos então falar um pouquinho de Tancredo. Vou te contar uma história engraçada. O Gerson tinha me dito que teve com o Tancredo. O Gerson até tem uma foto dele com o Tancredo na Biblioteca Bialik. E eu entrevistei o Mauro Santayana, que é um belíssimo jornalista e, na verdade, é o ghostwriter do Tancredo, é o cara que fazia os discursos do Tancredo e tal. E aí eu contei essa história pro Mauro, o Mauro contou, morrendo de rir, que ele um dia estava lá num sítio, num lugar retirado, e o Tancredo mandou chamar ele. Ele estava num sítio, estava num lugar que não tinha telefone, não tinha ninguém, não tinha contato. O Tancredo mandou um mensageiro de carro lá buscar ele. E aí chamou, o Mauro foi encontrar o Tancredo e falou: Mauro, eu estou muito preocupado. Eu tenho um compromisso com meus amigos judeus de fazer um discurso sobre o gueto de Varsóvia. E eu não preparei nada. Eu não posso trair meu compromisso com meus amigos judeus. São meus eleitores, são amigos e tal. Eu tenho que ir lá e tenho que falar alguma coisa. Me ajuda nisso. E aí o Mauro teve que estudar o gueto de Varsóvia e teve que fazer esse discurso para o Tancredo vir para o Rio e falar para o Gerson Berger na Biblioteca Bialik. Então, Silvio, quando você estiver com o Mauro Santayana, diga a ele que o discurso de Tancredo na Biblioteca Bialik foi brilhante, foi sensacional. Até hoje, o Gerson, todas as vezes que relembra o Holocausto nazista, o gueto de Varsóvia, ele usa aquele discurso do maior valor e representatividade em relação ao nazismo. Quero que você, se possível, passe isso para o Mauro. Ele contou com muito humor essa história, muito boa. E eu vou contar para ele, ele vai ficar muito feliz. Silvio, eu ficaria aqui horas conversando com você. Foi um prazer enorme tê-lo em nosso programa. Espero poder contar com você em outras oportunidades e ficar aqui o nosso carinho e o meu abraço e também do Gerson, que é um admirador seu eterno. Tereza, eu que agradeço, fico muito feliz de estar nesse programa. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem, fundamental na formação de uma opinião, e eu sinto muito feliz de ser amigo de vocês. Estou à disposição para quando vocês precisarem. Muito obrigada. Está aí a entrevista com o nosso querido Silvio Tendler. Foi assim um encontro muito agradável, além da entrevista maravilhosa, ele fala tão bem, se posiciona tão bem. Houve também um encontro de amigos.
e nós aqui do programa agradecemos. Ele foi tão receptivo, não é, Gerson? Ele foi maravilhoso, e foi uma tarde maravilhosa, porque ele me fez recordar encontros memoráveis que tive com políticos que ele cita nos filmes dele, pessoas com quem eu lidei pessoalmente, que ainda um dia espero poder contar coisas que muitos desconheceram e desconhecem. Vale a pena recordar. É isso mesmo, Gerson, recordar sempre. E é isso que nós faremos, porque muito em breve nós traremos mais trechos da entrevista com o querido amigo cineasta Silvio Tendler. Um beijo para você, Silvio. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação no programa. A você, querido telespectador, tenha um bom final de domingo, um ótimo descanso. Estaremos juntos domingo que vem, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!